Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para você hoje é sobre um menino de 6 anos que morreu de uma forma altamente incomum. Ou ao menos foi isso informado às autoridades. E ninguém jamais foi devidamente punido pela morte dele. Esta é a história de Jojo King. Joseph King III, também conhecido como Jojo, nasceu em Dunwoody, Geórgia, em 28 de março de 2013, filho de seu pai, Joseph King Jr., e de sua mãe, Jessica Hale. Diziam que ele era animado, inteligente, enérgico e gentil. Jojo amava super-heróis, especialmente o Homem-Aranha, beisebol e futebol americano. Ele estudava na Florence Hill Elementary School com muitos amigos. Os pais de Jojo se conheceram na faculdade e se separaram logo após seu nascimento. Joseph, que era detetive de polícia, ficou em Atlanta e Jessica se mudou para Grand Prairie, no Texas, de onde ela era originalmente. Logo após a separação, Jessica começou a namorar seu antigo namorado do ensino médio, Brandon Hale. O casal então se casou em março de 2019. Jojo, de 6 anos, morava principalmente com sua mãe e seu padrasto, e via seu pai biológico durante o verão e nos feriados. Jojo fazia videochamadas com Joseph quase todos os dias. Agora, de acordo com a mãe de Jojo, Jessica, Jojo e seu padrasto Brandon tiveram uma conexão quase instantânea. E Brandon era um pai carinhoso que levava o garotinho a eventos esportivos e lhe ensinou a andar de bicicleta. Na manhã de 22 de fevereiro de 2020, por volta das 6 da manhã, Brandon e Jessica foram acordados por Jojo pedindo café da manhã. Ele teve seu primeiro treino de beisebol na noite anterior e passou o dia brincando animado com luva e bola. Por volta das 2h45 da tarde, Jessica saiu para um chá de bebê, enquanto Brandon ficou em casa com Jojo. No entanto, como o padrasto trabalhou no turno da noite como segurança na noite anterior, chegando em casa depois das 2 da manhã, ele ficou na cama durante grande parte do dia. Às 4h49 da tarde, Brandon recebeu uma mensagem de texto de Jessica, lembrando-o de dar o remédio de TDAH para Jojo. Então ele saiu da cama, pegou o frasco do remédio e foi procurar o menino de 6 anos. Mas ele não conseguiu encontrá-lo. Então, estranhamente, ele mandou uma mensagem para Jessica, perguntando se Jojo estava com ela, mas ela tinha acabado de enviar uma mensagem para ele, lembrando-o de dar o remédio ao menininho. Então isso não faz sentido nenhum. Depois de procurar por quase toda a casa, Brandon afirmou que se virou para o quarto de Jojo, especificamente para a caixa de brinquedos que estava lá. Algo, embora ele não soubesse o que era, disse para ele olhar dentro do baú. Quando ele abriu a tampa, descobriu o garotinho encolhido em posição fetal e ele não estava respirando. Brandon então ligou para Jessica e para o 911. Ao chegarem, os socorristas verificaram os sinais vitais de Jojo e detectaram pulso e batimento cardíaco fracos. O garotinho foi levado rapidamente a um hospital infantil de Dallas e colocado em um ventilador. Descobriram que ele teve uma lesão cerebral devido à falta de oxigênio. Em 27 de fevereiro de 2020, os médicos informaram à família de Jojo que o inchaço em seu cérebro era irreversível e decidiram retirar o suporte de vida do menino de 6 anos. Ele foi declarado morto pouco depois. O pai de Jojo queria que seu filho tivesse um último ato heróico após sua morte, então ele escolheu doar os órgãos do filho. Quando as autoridades conversaram com o padrasto de Jojo, Brandon, o único adulto que estava em casa no momento do incidente, ele teorizou que seu enteado entrou no baú de brinquedos para se esconder, fechou a tampa e acabou se trancando acidentalmente lá dentro. O baú era do tipo que trancava automaticamente por fora. Após a realização da autópsia do menino, a causa da morte foi determinada como encefalopatia hipóxica global devido à asfixia pela ausência de oxigênio após ficar preso por um longo período em um baú de brinquedos lacrado. Porém, a causa da morte dele foi registrada como indeterminada. Isso correspondia ao que Brandon contou aos investigadores, que Jojo havia entrado no baú e depois ficou preso. A questão é que havia outras coisas na história do Brandon que não faziam sentido.
Embora, a princípio, o padrasto tenha afirmado que só tinha dormido por pouco tempo, cerca de 30 minutos, esse tempo foi aumentando cada vez mais. Além disso, quando os paramédicos chegaram ao local, eles perceberam que Brandon não estava fazendo RCP, como ele disse que estava na ligação para o 911. Em vez disso, o padrasto estava em cima de Jojo, gritando e chorando. Um policial perguntou a ele o que tinha acontecido, mas ele apenas continuou gritando, falando ao telefone e sem dar ouvidos ao policial. Finalmente, o policial se irritou com ele e arrancou o telefone de sua mão. Descobrimos que, na verdade, ele nem estava falando com ninguém. O padrasto, então, finalmente contou aos socorristas que tinha encontrado Jojo com espuma saindo da boca, o que pode ser um sinal de afogamento. Embora houvesse água nas vias respiratórias de Jojo no momento da autópsia, isso não significava necessariamente que ele havia se afogado. Ele esteve no hospital por vários dias antes de morrer. Segundo o médico legista, o líquido nas vias respiratórias pode ser compatível com ter ficado em ventilação mecânica por vários dias. Mas essas não foram as únicas coisas suspeitas sobre a morte de Jojo. Descobriu-se que houve um incidente com os serviços de proteção à criança envolvendo Jojo e seu padrasto Brandon em março de 2019. Apenas 2 dias depois que a mãe de Jojo, Jessica, se casou com Brandon, o garotinho apareceu na escola, mancando e sem conseguir sentar direito. Ele contou às professoras que seu padrasto Brandon bateu nele com um cinto e foram encontradas marcas em seu corpo. Após acionar a polícia e os serviços de proteção à criança, iniciou-se uma investigação. Jojo conversou com um perito forense e contou que seu padrasto mandou ele, abre aspas, assumir a posição. Depois, ele bateu nele nas costas e nas nádegas. O garotinho também disse que sua mãe e seu padrasto brigavam quase todos os dias e usavam as mãos. Ele frequentemente tinha que aumentar o volume da TV no quarto para não ouvir eles gritando. Durante a investigação, Brandon admitiu para uma assistente social que realmente bateu em Jojo com um cinto. Isso levou a agência a registrar que havia motivos para acreditar que o garotinho estava sendo abusado. Brandon Hale foi então entrevistado por uma detetive e o Serviço de Proteção à Criança criou um plano de segurança que incluía proibir o padrasto de Jojo de entrar em casa enquanto a investigação ainda estava em andamento. Joseph Sr. só ficou sabendo do que aconteceu com seu filho 3 dias depois, quando Jessica ligou para ele. Ela disse que precisava contar algo para ele que não era grande coisa, mas que a escola exagerou. Palavras dela, não minhas. Jessica contou ao ex-marido que Jojo tinha se metido em encrenca na escola, então ela pediu para Brandon discipliná-lo. Depois, ela saiu de casa para ir trabalhar. Quando Joseph soube que ela permitiu que Brandon batesse no filho deles, ele ficou muito chateado. Ele também ficou bravo com Jessica por tolerar o abuso. O pai de Jojo queria que seu filho ficasse longe do casal imediatamente. 3 dias depois, Joseph conseguiu entrar em contato com o agente do Serviço de Proteção à Criança responsável pelo caso e perguntou: "Quando posso vir buscar meu filho?" A resposta foi que ele não podia. A agente disse que os serviços de proteção à criança não tiravam crianças de casa e que ele teria que ligar para o tribunal. Mas o tribunal também não ajudaria a tirar Joseph de casa e devolvê-lo ao pai. Agora, ainda não mencionei que a mãe de Jojo, Jessica, era professora de educação especial em uma escola próxima, o que significa que ela também tinha a obrigação legal de denunciar. Em 5 de abril de 2019, Joseph entrou com um pedido de medida protetiva contra Brandon em nome de Jojo. 5 dias depois, uma advogada do Tribunal de Família do Condado de Tarrant disse ao pai que um juiz não aprovaria essa ordem porque Brandon morava com Jojo. Então ele o encaminhou de volta para o CPS. Isso não faz o menor sentido. É claro que ele mora na casa com ele. Ele é o padrasto. Esse é justamente o objetivo da ordem de proteção, tirar ele daquela casa e do Brandon. Como assim? Ao ouvir esse absurdo, José perguntou ao advogado: "Meu filho precisa morrer para vocês fazerem alguma coisa?" Após esse incidente em junho de 2019, Brandon foi acusado de agressão contra uma criança. No entanto, assim que a investigação do CPS foi encerrada pouco depois, ele pôde voltar a morar com Jojo e sua mãe.
Em outubro daquele ano, Brandon se declarou culpado das acusações e foi condenado a apenas 48 meses de liberdade condicional. A liberdade condicional exigia que Brandon fizesse aulas para a família, mas, como disse, não exigia que ele se afastasse de Jojo. O padrasto ainda estava em liberdade condicional quando a menina de 6 anos morreu. Em novembro de 2019, Jojo passou o dia de ação de graças com o pai e outros parentes em Atlanta. Depois, quando Joseph encontrou Jessica e Brandon em Jackson, Mississippi, para que eles pudessem levar Jojo de volta para o Texas, o pai percebeu imediatamente que havia algo errado com seu filho. Ele disse: Jojo não chora muito, mas quando nos encontramos em Jackson e ele começou a chorar, eu fiquei muito preocupada com isso, e aquilo foi um grande sinal de alerta. Mas Joseph não sabia o que fazer. Legalmente, ele não podia ficar com Jojo. Se ele não deixasse o menino voltar para o Texas, poderia ser acusado de sequestro. Agora, independentemente dessas evidências anteriores de abuso e do fato de a morte de Jojo ter sido considerada suspeita, o investigador principal ligou para Joseph e disse que iria encerrar o caso, já que não havia provas suficientes para apresentar qualquer acusação. Ele disse que, com a causa da morte de Jojo registrada como indeterminada, nada mais podia ser feito. Joseph, obviamente, não ficou satisfeito com isso, então pediu que outro detetive assumisse o caso. E logo depois, foi exatamente isso que aconteceu. Não demorou muito para que novas evidências viessem à tona. Aparentemente, quando os primeiros socorristas chegaram à casa, eles perceberam que a parte da frente do corpo de Jojo estava molhada. Parte era urina, mas parte também era água. Ele estava molhado da cabeça até a virilha. A cama do garotinho, várias toalhas e alguns brinquedos dentro da banheira também estavam molhados. Além disso, a água no vaso sanitário do banheiro parecia ter sido deslocada, como se um objeto grande tivesse sido colocado dentro. Mas Brandon não deu uma explicação para as autoridades sobre isso. Também foi descoberto que o baú de brinquedos onde Jojo supostamente foi encontrado não era realmente hermético, como o legista havia dito. Havia espaço para o oxigênio entrar e sair, mesmo quando estava completamente fechado. Então Jojo teria conseguido respirar, mesmo que só um pouco. Ele não teria sufocado. Além disso, como eu disse antes, Jojo foi encontrado com a roupa molhada de urina, mas não havia nenhum sinal de água ou urina dentro do baú de brinquedos. Um manequim com altura e peso semelhantes aos de Jojo também não conseguiu caber dentro do baú com a tampa fechada. Jojo também não tinha nenhum ferimento nas mãos ou nos pés, embora ferimentos assim fossem esperados se ele tivesse tentado escapar. Após a descoberta dessas novas evidências, o laudo da autópsia de Jojo foi revisado. De acordo com o segundo laudo corrigido, o menino de 6 anos tinha um tipo de lesão cerebral que foi causada por falta de oxigênio ou afogamento. A médica legista observou que, quando o serviço de emergência encontrou Jojo, ele estava molhado e havia preocupação com um possível afogamento homicida, além de as circunstâncias originais serem suspeitas. Em dezembro de 2020, Brandon Hale foi acusado de causar lesão grave a uma criança. No entanto, não foi acusado de assassinato. E só anos depois, em julho de 2023, é que uma audiência probatória aconteceu para decidir se a liberdade condicional de Brandon deveria ser revogada. Durante esse período, a mãe de Jojo, Jessica, falou e disse que nunca duvidou da versão dos acontecimentos contada por seu marido, Brandon. Ela não achava que ele tinha matado o filho dela. Depois, ela testemunhou que, se as toalhas e os brinquedos de banho estavam molhados, como os paramédicos disseram, provavelmente era do banho que ela tinha dado em Jojo na noite anterior. O menininho costumava tomar banho entre 6 e 8 da noite. Isso teria sido entre 21 a 23 horas antes de chamarem o 911. Nada estaria molhado nesse momento. Não que Jessica fosse necessariamente uma fonte confiável de qualquer maneira, porque quase imediatamente depois que Jojo morreu, ela e Brandon contrataram advogados. Ela também minimizou e nunca denunciou os maus tratos sofridos por Jojo. Quem teve que denunciar foram os professores da escola dele, após ele levar uma surra de cinto. De acordo com o podcast Crime Junkie, que fez um episódio sobre esse caso, Jessica nem queria que eles falassem sobre a morte da Jojo, porque ela acredita que foi apenas um acidente trágico, nada mais.
Agora, a JoJo, de 6 anos, era conhecida por ser doce e honesta, mas também se comportava mal na escola às vezes. Em março de 2019, ele passou por semanas especialmente difíceis, segundo a mãe. A JoJo chegou até a abaixar as calças e a roupa íntima de uma colega na escola. Jessica já havia tentado disciplinar o filho de várias formas, e sem saber o que fazer, pediu para Brandon resolver. Quando Brandon testemunhou, disse que bateu na JoJo com um cinto para ensiná-la que errou, pois era assim que também era disciplinado quando criança. Mas minha pergunta é: por que uma criança de 6 anos abaixaria as calças e roupa íntima de um colega, a não ser que já tenha visto isso acontecer ou feito com ela antes? Ele não é muito novo para esse tipo de brincadeira? Quero dizer, eu tenho uma menininha de 6 anos e não consigo imaginar ela, ou mesmo qualquer um dos colegas meninos dela, fazendo esse tipo de coisa. Então, Jessica insistiu que o incidente do cinto foi uma coisa isolada, e Brandon pediu desculpas profusamente tanto para ela quanto para a JoJo depois. Brandon também disse que bater no enteado dele em 2019 foi o maior erro da vida dele. Ele admitiu que disciplinou o menino de forma exagerada. No final, o juiz revogou a liberdade vigiada de Brandon Hale e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Mas é isso. Ele nunca foi punido pela morte de JoJo e estará elegível para liberdade condicional em apenas alguns anos. O Ministério Público do Condado de Tarrant fez uma postagem nas redes sociais anunciando as acusações e a sentença de Brandon. Por algum motivo, desativaram os comentários na postagem. Não consigo imaginar o porquê. Surreal. Obrigada por ouvir a história da JoJo hoje. Parte meu coração saber que esse garotinho ainda não recebeu justiça, mesmo com todas as evidências apontando para um lado só. O que você achou desse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir essas histórias comigo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por acompanhar a Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem, tchau! Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.